Quero agradecer desde já a organização do Congresso Internacional Comunicação e Pensamento pela possibilidade e oportunidade de apresentar aqui a defesa da minha proposta, do meu trabalho, a transformação na TV aberta, representatividade sexual e de gênero no programa Amor e Sexo. Meu trabalho tem como foco o estudo das mudanças discursivas apresentadas em edições veiculadas do programa Amor e Sexo, da TV Globo, e o consequente caráter interpelativo que a atração assume, especialmente a partir da segunda metade da década de 2010. O programa, tomado como objeto da pesquisa, era exibido após o horário nobre, na grade noturna de uma das maiores emissoras de TV aberta do mundo, a TV Globo, líder de audiência no Brasil desde os anos 60, década de sua fundação. O segundo recorte, de natureza temática, toma como foco os estudos das emissões relacionadas à representatividade LGBTQI-APN+, sigla que acompanha a trajetória do programa e que oferece conteúdo para a construção de episódios que dão visibilidade à comunidade formada por lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou assexuais, queers, intersexos, assexuais ou aromânticas ou agêneros, pansexuais ou polis, não binárias e mais. Eu começo a minha apresentação com uma citação do autor dinamarquês Stig Harvard, no texto Mediatização conceituando a mudança social e cultural. O autor nos diz, abre aspas, hoje experimentamos uma mediatização intensificada da cultura e da sociedade que não está limitada ao domínio da formação da opinião pública, mas que atravessa quase toda a instituição social e cultural, como a família, o trabalho, a política e a religião. Eu considero o termo instituição de grande importância para o estudo proposto, porque as lógicas institucionais são constantemente confrontadas no programa Amor e Sexo. Michel Foucault avaliava em aula inaugural no Collège de France, em 1970, que, em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cerrada são as regiões da sexualidade e as da política. A primeira instituição citada foi o mote de criação do programa, exibido pela TV Globo entre os anos de 2009 e 2018. E a segunda instituição, a política, se tornou cada vez mais presente na elaboração dos roteiros entre os anos de 2012 e 2018. Assim sendo, ao tratar das instituições representadas no programa Amor e Sexo, família, religião, sexo, política, em especial aqui neste trabalho, as questões relacionadas à instituição /sigla LGBTQI-APN+, nós podemos pensar num processo de atravessamento. Eu penso que essa palavra atravessamento é ideal para refletirmos sobre a interferência ou o entrecruzamento de regras institucionais. Se a mediatização pode ser um processo recíproco entre a mídia e outros campos sociais, nós podemos pensar que o discurso do programa Amor e Sexo é transformado ao longo de suas temporadas justamente pela contribuição das discussões a respeito dos grupos que formam a sigla LGBTQI-APN+. E, ao mesmo tempo, personagens e discursos LGBTQI-APN+, ganham espaço na TV aberta através do Amor e Sexo, numa reação dialética de retroalimentação. O Amor e Sexo nasce como um programa que apresenta de forma bem humorada informações sobre práticas sexuais, mas que adquire, com o passar dos anos, um viés político. A título de exemplo, no ano de 2014, a atração transmite, durante um de seus episódios, o casamento de um casal gay e outro lésbico com direito a beijo de língua sem corte. Nos anos de 2015 e 2016, coloca em cena e em evidência a cantora e drag queen Pabllo Vittar, que atua como vocalista fixa da banda musical da atração, e também a influencer e drag queen Lorelai Fox, em participações esporádicas na bancada de jurados e juradas da atração. As inserções de personagens LGBTQI-APN+, assim como a elaboração de episódios totalmente voltados para a sigla, como exibido no dia 27 de novembro de 2018, quando vários representantes da comunidade LGBTQI-APN+, adentram o palco do programa, podem ser configuradas como elementos que ilustram os processos sociais, servindo de influência
para a construção dos roteiros, e também o posicionamento político e social do programa televisivo objeto desse estudo. Afinal, a mídia pode ser um recurso ou ferramenta social da representação da informação, da ação comunicativa e de construção de relacionamentos, como também aponta Stig Hartmann. E é nesse sentido que eu uso o termo infotenimento, considero esse termo apropriado para estudar o amor e sexo. Apesar de este ser um termo originalmente utilizado para os estudos do telejornalismo, ele faz total sentido para um programa que é criado como um produto de entretenimento, mas que, ao dialogar com o seu tempo e com os campos sociais e políticos que lhe atravessam, adquire um caráter informativo, mesmo que não seja uma informação factual como as dos noticiários. Isso porque o programa era gravado, dependendo da temporada e do andamento das gravações, com certa frente, podendo variar de 1 mês a 5 dias de antecedência. A hipótese em que está ancorada a proposta do trabalho é a de que o amor e sexo pode ser considerado um produto de infotenimento, termo cunhado em meados dos anos 80 e largamente utilizado a partir dos anos 90 pelos estudiosos da comunicação. A pesquisadora brasileira Itania Maria Mota Gomes, em seu artigo de 2009, O Infotainment na Televisão, pontua o termo como uma junção, superposição de duas expressões que caracterizam duas áreas, até então distintas, da produção cultural, a informação e o entretenimento. E cito também o professor e pesquisador Francisco Rui Cadman e seu livro A Televisão Light Rumo ao Digital, no qual ele desenvolve uma reflexão em torno do tema da qualidade dos conteúdos televisivos e da sua importância para a construção da cidadania de uma ordem cultural e social. A pesquisa é baseada principalmente na coleta de materiais, realizada a partir do acervo digital de episódios da atração, disponível no serviço para assinantes Globoplay, um dos braços da organização Globo. E uma análise cronológica focada nos temas LGBTQIAPN+, propostos pelo programa, é o ponto-chave para a avaliação da reelaboração do discurso e dos tons utilizados a partir, em especial, da segunda metade da década de 2010. É então que o programa assume o caráter interpelativo, termo utilizado pelas pesquisadoras Elizabeth Duarte e Vanessa Curvelo no artigo de 2009, Telejornais, quem dá o tom. Esse caráter interpelativo é identificado a partir de personagens, diálogos, números, musicais, fatos e dados históricos que destacam as problemáticas LGBTQIAPN+, bem como a cultura, as diversas formas de expressão e representatividade que o programa incorpora em seus roteiros. Os materiais utilizados para análise empírica neste trabalho são os episódios veiculados na TV aberta dos dias 23 e 30 de janeiro e 13 e 20 de fevereiro de 2016, estes levando ao público um reality em que homens héteros se transformam em drags, 2 de março de 2017, 13 de abril de 2017, 6 de outubro de 2018, quando no quadro inicial do programa, a cantora lírica trans Vivian Freud se apresenta e, ao final do programa, a produção leva ao palco a viúva da vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada naquele mesmo ano na cidade do Rio de Janeiro. Na entrevista com Mônica Benício, a viúva de Marielle, a apresentadora Fernanda Lima lhe pergunta: qual é a revolução pela qual vocês lutam? E a Mônica responde: é uma revolução por uma sociedade mais igualitária, por um mundo mais justo, onde mulheres e homens tenham os mesmos direitos, onde negros e brancos não tenham diferenças, e um mundo onde todo ser humano seja socialmente respeitado e tenha o direito de amar livremente quem quiser, sem temer, e possa exercer sua cidadania plena sem nenhuma diferença ou dificuldade. Essas duas falas são a livre transcrição do trecho oralizado de um episódio do programa Amor e Sexo veiculado em 2018 e, obviamente, há ainda componentes de imagem, tempo e edição que produzem significado. Talvez o mais importante nesses programas especificamente seja a visibilidade discursiva ou artística dada à comunidade LGBTQIAPN+,
espaço que, em geral, a TV aberta não oferece no Brasil, falando abertamente sobre o assunto e informando o telespectador, por exemplo, sobre nomenclaturas de gênero. Algumas delas foram listadas no programa do dia 2 de março de 2017 pelo estilista e jurado do programa, Dudu Bertolini. Seguem bigênero, crossdresser, drag queen, drag king, fat queen, cisgênero, agênero, pangênero, gênero fluido, terceiro sexo, genderbender, genderqueer, female to male, male to female, transgênero não binária, non-op, homem e mulher. No mesmo programa, há ainda um concurso de drag queens cantoras, há entrevista com um casal lésbico que conta como compuseram a sua família, com 3 homens trans que destacam as dificuldades de ser homem trans no Brasil pela falta de representatividade na mídia, entre outros depoimentos. Num dos últimos quadros deste episódio, a cantora Lineker interrompe a apresentação da música Genil Zeppelin, de Chico Buarque, e faz o seguinte discurso: o Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, homossexuais e bissexuais no mundo. Isso tem que acabar. Basta, só assim podemos nos redimir. Busca-se compreender de que maneira a linguagem utilizada no programa Amor e Sexo é modificada ou transformada por meio do diálogo da apresentadora Fernanda Lima, que também é idealizadora e roteirista do programa, com personagens convidados para compor a atração. Essas escalações foram sendo alteradas ao longo do tempo, o que é observado no estudo, considerando a título de indicativo inicial que no ano de 2012, quando o programa chegava à sua 6ª temporada, a bancada de jurados era formada em sua totalidade por homens e mulheres cis heterossexuais. Em 2018, já na última temporada do programa, o seu quadro fixo de participantes já contava com o estilista Dudu Bertolini, gay afeminado, e com a jornalista e roteirista Mili Lacombe, militante lésbica. Por meio do levantamento das pautas LGBTQI/APN+, inseridas nos roteiros da atração, a perspectiva, então, é de tensionar a hipótese de que o programa avança em sua linha cronológica em acordo com a maior exposição de discursos contra a homofobia, a transfobia, a lesbofobia ou qualquer tipo de preconceito relacionado à orientação de gênero e ou sexual. Em paralelo a essa proposta, apresentar em contraste o conservadorismo presente na sociedade brasileira, representado, por exemplo, pela eleição do presidente Jair Bolsonaro e pela queda de audiência na última temporada e o consequente fim do programa em 2018. Pela análise empreendida para responder a essas questões de pesquisa, é possível avaliar que o Amor e Sexo fez história na TV aberta brasileira como um programa que aliou gêneros e que, guardadas as devidas expectativas e perspectivas limitadas de um produto oriundo da TV aberta, conseguiu, sim, se transformar ao dialogar com a sua época nessa relação dialética com as causas e os movimentos sociais e políticos. Agradeço a oportunidade, estou aberto a perguntas.